Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega. Estarei nesta uma hora com você, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade, onde você pode estar rezando conosco, colocando a sua intenção, o seu pedido de oração, para juntos nos unirmos em oração como filhos amados de Deus, para que Deus possa assim nos ouvir, nos escutar juntos em comunidade, juntos como família de Deus, chegamos ao coração de nosso Deus. Aqui pela sua rádio SDS 93.3, a nossa rádio diocesana, onde você pode ouvir, acompanhar, estar rezando, comungando do coração de Deus através dos nossos programas que nós transmitimos diariamente para você. E hoje, nesse dia 17 de julho, celebramos o bem-aventurado Inácio de Azevedo, que foi um sacerdote jesuíta e mártir da fé, conhecido por sua dedicação missionária e também o seu trágico martírio. Ele viveu no século XVI e é lembrado especialmente por sua morte ao lado dos seus 39 companheiros esses jovens missionários também da sua companhia, da Companhia de Jesus, onde eles foram recrutados para evangelizar as nossas terras e todos foram assassinados por corsários calvinistas enquanto chegavam ao Brasil para serem missionários e evangelizar nossas terras. Que nós possamos pedir a intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, para que também nós tenhamos esse impulso missionário. E agora eu peço para você aumente o som do seu rádio para ouvir a melhor música católica. Evangelho do Dia. Nesse momento eu convido você, a todos nós, a abrirmos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira, onde Deus quer falar conosco através da sua palavra, através do seu Evangelho. Deus quer nos dar uma direção. O Evangelho desta quinta-feira é de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que esse Evangelho de hoje nos ajude a compreender como Jesus está próximo de nós, porque esse trecho, ele é um dos convites mais ternos e profundos de Jesus para nós. Ele não fala com os fortes, com os poderosos, com os autossuficientes, mas com os cansados, com os sobrecarregados, com os feridos pela vida. E é a esses que ele oferece algo que o mundo não pode dar, o descanso para a alma. Jesus, ele não promete retirar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as situações que nós precisamos enfrentar. Mas ele oferece um novo modo de carregar os nossos fardos. E esse novo modo é estar com ele. Porque o jugo que menciona a palavra de Deus era uma peça de madeira usada
para unir 2 bois, uma espécie de canga que unia esses 2 animais. E assim, Jesus, ele se coloca ao nosso lado, como uma pessoa para nos ajudar a suportar o peso da vida. Ele quer dividir conosco o nosso peso. Ele diz para nós: coloque sobre meus ombros aquilo que você está carregando, que está pesado, que está difícil, que está quase insuportável. E Ele nos convida a aprender dele, a aprender com Ele, especialmente a mansidão e a humildade. Virtudes essas que aliviam a alma e pacificam os relacionamentos. Se você tem passado por situações difíceis, queira dividir com Jesus, porque Ele mesmo está te convidando. Coloque sobre os meus ombros, coloque sobre a minha proteção as suas dificuldades. Em um mundo que nós vivemos apressado, mundo de competição, de vaidade, o coração humilde muitas vezes é aquele que mais facilmente está cansado. O coração do pobre, o coração necessitado, é aquele que busca a Deus, é aquele que busca alívio e muitas vezes vai buscar esse alívio em lugares onde ele não encontra. Se você está cansado, vá até Jesus em oração, do jeito que você está. Ele não exige de você perfeição, apenas sinceridade, apenas um coração que se disponha a aceitar o seu fardo, o seu peso, e que, na verdade, não é um peso, porque Ele está dividindo conosco o nosso próprio peso. Se você tem carregado fardos sozinhos, convide Jesus a partilhar contigo o seu peso. Ele quer caminhar ao seu lado, Ele quer estar com você. Se você precisa de descanso para a sua alma, aprenda dele, silencie o coração, busque a mansidão, a humildade, porque Jesus, Ele não é um peso a mais em nossas vidas. A sua palavra não é um peso a mais para nós vivermos. Ele é, na verdade, o nosso alívio. E quando confiamos nele, não significa que a vida será fácil, mas que nunca mais estaremos sozinhos, carregando os nossos fardos, porque Ele divide conosco essa situação difícil que você está passando, enfrentando, vivendo e que muitas vezes se sente sozinho. Jesus está contigo. Ele jamais te desampara, jamais te abandona. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos nos unir ao Teu coração, dividir contigo as nossas dificuldades. Senhor, empresta para nós as Tuas forças, empresta para nós as Tuas virtudes, dá-nos a graça e a coragem de saber que um dia tudo isso findará. E aqueles que permanecerem fiéis contigo ao teu lado, junto, será vencedor, terá o triunfo e a coroa da vitória sobre a sua cabeça na eternidade. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu te convido a tomar sobre as suas mãos o Santo Terço, para juntos rezarmos, estarmos em oração, nos colocar diante daquele que pode, diante daquele que vê todas as coisas que nós vivemos, que nós estamos passando, as tribulações que estamos enfrentando, os pedidos de oração que nós recebemos, tantas necessidades que nós queremos apresentar a Deus, as nossas particulares e as pessoas às quais nós nos comprometemos em rezar. Apresente o seu coração diante do Senhor nesse momento, para que juntos rezemos esse Santo Terço, nos colocando diante daquele que é o Senhor da nossa vida. E a cada oração nós vamos declarando justamente isso: Tu és o Senhor da nossa vida, das nossas causas, das nossas dificuldades, das pessoas por quem nós estamos rezando, intercedendo. Tu és o Senhor da nossa existência. Senhor, toma conta da nossa família,
de todas as situações que nós apresentamos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos conhecidos, que nós nos comprometemos em rezar, nos colocamos como seus intercessores das situações do mundo inteiro, do nosso Brasil, da nossa igreja. Queremos apresentar o Papa Leão XIV, queremos apresentar os nossos bispos, de maneira especial nosso bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias. Queremos apresentar o seu coração de pastor, os nossos sacerdotes, o nosso pároco, as pessoas que trabalham nas pastorais dos movimentos. Queremos apresentar cada uma delas, Senhor, para que Tu possas reinar em nosso coração e no coração de todas essas pessoas, para que o Senhor possa imperar com grande poder e majestade em nossas situações e nossos corações. Senhor, nos colocamos diante de vós e apresentamos as dificuldades do mundo inteiro, as guerras, os problemas, as dificuldades que os povos estão passando, que as situações estão imperando para calar o teu povo, para silenciar a voz da verdade no mundo. Queremos, Senhor, nos colocar à disposição, à tua disposição, como missionários, assim como fez Inácio de Azevedo e seus companheiros para evangelizar os corações, aqueles que estão mais próximos, aqueles que são mais distantes, mas principalmente os corações necessitados da tua palavra, da tua verdade, dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé, a ser homens e mulheres de fé, com fé e coragem, anunciar a tua palavra e estar contigo onde o Senhor nos enviar. Por isso, juntos, tomando o terço nas nossas mãos, iniciemos a nossa oração, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz,
rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve.
A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. Esse é o recado de Deus para você. Deus que sempre tem o seu recado para nos ensinar, para nos ajudar, para nos exortar, nos indicar uma nova direção, um novo caminho para a nossa vida, que muitas vezes está atropelada com as situações e às vezes não enxergamos como estamos vivendo, como estamos nos relacionando. Por isso, esse recado de Deus hoje, especialmente para você que tem buscado aí confiar mais em Deus, confiar na sua palavra, na sua promessa, confiar na direção que Deus está te dando para a sua vida. Então, com bastante atenção, ouça essa pequena parábola, essa pequena historinha que vai te ajudar no discernimento das coisas, nas situações que você tem vivido e principalmente em estar atento à palavra, à voz de Deus na sua vida e obedecer essa voz. Um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios, ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o pico do Aconcagua. Mas ele queria a glória somente para ele e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro, que era um grande risco. Começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde. E porque não havia se preparado para acampar, ele resolveu seguir a escalada, decidido a atingir logo o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha. Não era possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero de visibilidade. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Quase chegando ao topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa. Somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão. Ele continuava caindo. E nestes angustiantes momentos, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que já havia vivido em sua vida. De repente, ele sentiu um puxão forte. Ele havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. E nesse momento, estava nas alturas, sem nada a enxergar, um breu total escuridão, e pendurado ali por uma corda. Não havia nada o que fazer a não ser gritar: "Oh meu Deus, me ajude!" De repente uma voz grave e profunda vinda dos céus respondeu: "O que você quer de mim, meu filho?" "Me salve, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu possa te salvar?" "Eu tenho certeza, meu Deus." "Então corte a corda que te mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem, ao invés de cortar, ele se agarrou ainda mais à corda e refletiu que se fizesse aquilo ele morreria. Então acabou não cortando a corda. O dia amanheceu e conta ao pessoal do resgate que, ao realizar as buscas, encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força com as suas duas mãos a uma corda e somente a 50 centímetros do chão. Por vezes, nos agarramos às nossas velhas cordas, que nos mantêm seguros, uma falsa segurança. Porém, ter fé é arriscar-se a perder total controle sobre a própria vida, confiando-a ao Pai. Ter fé é escutar a voz de Deus e acolher essa voz, colocá-la em prática, realizar a vontade do Pai, por mais difícil que pareça ser. Que possamos todos nos entregar e viver plenamente na confiança de que existe aquele que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando. Mesmo que nossa corda arrebente, é o Senhor que nos segura, nos sustenta, nos protege e nos ampara com as suas mãos. Tá aí, esse é o grande recado de Deus para você. Confiar mais na voz de Deus, na palavra do Senhor, se entregar, se abandonar, confiar, ter fé
É aquilo que Deus nos pede nesse momento, principalmente os mais difíceis da nossa vida. Creia, confie, se abandone nas mãos de Deus e tudo se transformará pela graça e misericórdia do Senhor. E por falar em confiança e abandono na bondade e na misericórdia de Deus, eu tenho um convite especial para você estar sintonizado com a comunidade Alfa e Ômega, rezando junto conosco o terço da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Junte-se a nós para rezar esse terço, esse santo terço da misericórdia, que é um momento de fé, de entrega ao infinito amor de Deus. De segunda a sexta-feira, às 15 horas, ao vivo, pelo Facebook da nossa comunidade Alfa e Ômega. Só digitar lá, facebook.com/Alfa e Ômega. Rezamos juntos, agradecendo as graças e vitórias de Deus em nossas vidas e também intercedendo pelo mundo inteiro. Compartilhe, convide sua família e amigos e juntos clamemos a misericórdia do Senhor. Terço da Misericórdia, o encontro diário com o amor de Deus. E finalizando esse momento do recado de Deus, vamos fazer esta oração da confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que passaste pelo mundo fazendo o bem, curando os corações feridos e derramando o suave bálsamo do amor, fortalece minha esperança diante das desventuras da vida, restabelece minha confiança nas pessoas e santifica minhas intenções. Auxilia-me com a luz do Espírito Santo diante das decisões complicadas e de difíceis soluções. Cristo Jesus, amigo dos sofredores e abandonados, que vivem solitários às margens da sociedade, dá-me tua mão para que eu me reerga diante das quedas e, restabelecido em teu amor, caminhe na presença de tua ternura. Contigo caminharei nas veredas da paz, contemplarei as planícies da ternura, atravessarei os vales tenebrosos e levarei tua misericórdia que me sustenta e consola a todos que ao longo do caminho encontrar. Amém. E com a graça de Deus, estamos finalizando mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência, o seu carinho, a sua unidade nesse momento de oração comigo, com Deus. Estamos juntos como família de Deus, elevando a Ele nossas preces, nossas orações, nosso louvor, nossa gratidão, todo o nosso coração, entregando a Ele a nossa família. Entregamos juntos com tudo isso, esse nosso programa Alfa e Ômega que está finalizando, e orando para que esse dia seja mais uma opção, uma oportunidade para que você tenha um feliz encontro com o Senhor, na presença dEle, na sua misericórdia. Lembrando que amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.